Só o grupo 3. O grupo do Luiz mandou. Falta o grupo 3. O grupo 1 e o grupo 2 aqui já deu uma divergência em alguns resultados. Isso é bom. Depende de desculpa. Deu divergência na questão 1 e na questão 5. Vamos lá. O grupo 3 terminou, pessoal? Eu quero ver vocês também. Vamos lá. Escutar de vocês também, tá? Vamos lá. Dadas as alternativas, as afirmativas quanto à avaliação do ruído, né? Vamos lá. O limite de tolerância, né, é garantia absoluta, ou seja, não, ele é intrinsecamente garantido, né? A proteção dos trabalhadores na exposição ao ruído. Qual o limite que a gente se baseia, pessoal, no quadro para garantir ou não a prevenção, né? Tipo assim, a partir de que nível, né, de ruído a gente vai estar realizando, né, iniciando ações preventivas para que não haja nenhum tipo de dano ao funcionário. 80 dB, perfeito. O que significa 80 dB no conceito? Ele é o nosso nível de ação, certo? Então, assim, o limite de tolerância, na teoria, ele vai ficar ali perto, ele vai ser de 100%, né? Que seria 85 dB a 8 horas. Só que a gente não pode garantir de maneira absoluta. Por quê? Porque há uma subjetividade em relação ao ser humano, né? Se eu, Tiago, ficar a 85 decibéis a 8 horas, e o Leandro ou o Adrian ficar também, possa ser que os três tenham perda auditiva, um tenha perda auditiva, nenhum tenha perda auditiva. Então, não tem como a gente garantir isso. O que a gente consegue garantir é quando a gente faz a referência a nível de ação. Ficar próximo do nível de ação, perfeito. Ninguém vai perder a audição, mas vamos fazer também algumas medidas de prevenção. Ao limite de tolerância para exposição ao ruído no Brasil é de 85 dBA, para uma exposição de 8 horas. Perfeito. Está correto. O nível de ação é o valor de referência. Quer falar isso? Oi, professor. Não, desculpa, acho que pegou aqui o microfone. Não, tranquilo. O 3, né? O nível de ação que a gente estava conversando é o valor de referência para o trabalho do PST, que é o PEC Segurança do Trabalho, né? Ou o IG de Segurança do Trabalho. E corresponde a um valor de 80 dBA para uma exposição de 8 horas. Estão corretas? Então, a gente fica aí. Estão corretas a questão do número 2 e a número 3, ou seja, D, certo, pessoal? E não se preocupe com estar certo ou errado, não. O que vale mesmo é a discussão. E agora que é a hora da gente tirar um pouco das dúvidas.
Aí a 2, acho que foi a 5 só, foi a 6 que deu divergência, mas todo mundo concordou. A dose de ruído é obtida pela expressão, né, que é exatamente a razão entre o tempo que a gente, quer dizer, o ruído que a pessoa, o tempo que a pessoa está exposta a um ruído específico, e o denominador é a quantidade de horas que o quadro, tanto da NH01 como da NR15, indica para aquela intensidade de ruído. Então, se o trabalhador fica exposto durante 4 horas, então, o C vai ser 4 horas. A um nível sonoro de 85 dBA, ou seja, para quantas horas a gente pode ficar exposto a 85 dBA? 8 horas. Então, a nossa fração vai ser 4 sobre 8. Então, vai ser 50 dBA. 50, o nível de ação vai ficar, né? Vai ficar 50% a dose deste ruído relacionado a essa atividade. Essa foi de boa. Dadas as afirmativas também, né? Se mantivermos, deixa eu ver se todo mundo... A 3 também, acho que todo mundo deu ok. Responder a mesma resposta. Né? Se mantivermos constante o nível sonoro, a duplicação no tempo de exposição produzirá a duplicação da dose? Vamos lá. Se mantivermos constante o nível sonoro, ou seja, 90 dBA, a duplicação do tempo de exposição, ou seja, a gente estava lá 4 horas, porque é o que é permitido, e a gente duplicou o tempo de exposição para 8 horas. Produzirá a duplicação da dose? Sim. Certo, pessoal? É sempre proporcional. A dose duplica cada vez que aumentamos o nível sonoro em um valor igual ao fator duplicativo de dose, que seria o incremento, certo? Independentemente do tempo de exposição. Como é que ficaria essa, pessoal? Foi essa daí que vocês ficaram na dúvida, né? A dose duplica cada vez que aumentamos o nível sonoro. No caso, em cima do incremento. Se a gente está com 90 dBA e aumentamos para 95, duplicamos a dose. Certo? Basta saber mais alguma coisa? Se o tempo... Não houve variação do tempo aí, ninguém falou em tempo, só disse que independente do tempo. Ou seja, se eu estava já a exposição de 8 horas para 90 dBA e eu aumentei para 95 dBA, ocorreu. Então, ok, tá certo? Tá certo. Mantido constante o tempo de exposição, a gente já falando do tempo agora. A dose duplica cada vez que aumentamos o nível sonoro em um valor. Aí está falando da duplicação da dose referente ao incremento, fazendo a casadinha, né, das duas coisas. Então ficaria todas as respostas corretas, certo? Dadas as afirmativas. Questão 4. O fator duplicativo de dose tem o mesmo valor, tanto para NR15 como para NHO01. Não, né, pessoal? O incremento ele muda, né? Lembrando que quando a gente vai trabalhar o incremento 3 do Brasil, é referente ao quê? LTCAC e aposentadoria especial. Se lembre disso, tá? A gente pode usar? Pode, agora para essas situações, porque o INSS, a Previdência, né, ele indica esse incremento. No caso aí está negativo, então não é, certo? Sabendo-se que o fator duplicativo da dose de NR15 é de 5 dBA e o nível de critério é igual a 85 dBA, por 8 horas de exposição, o tempo máximo permitido para uma exposição ao nível sonoro, né, de 95 dBA será de 2 horas. É só lembrar do quando a gente aumenta a intensidade do som em cima do incremento, né, a gente reduz pela metade a quantidade de horas. Então, se 85 dBA são 8 horas, para 90 dBA são 4 horas. Para 95 dBA, 2 horas. Está correto, certo?
Quando nos referimos ao limiar de integração de 80 dBA, podemos concluir que, durante uma avaliação ocupacional de um trabalhador ao ruído, nenhum valor inferior a 80 dBA será considerado para fins de exposição. O que vocês acham dessa, pessoal? Quando, no caso de vocês, quando os efeitos, botaram só uma errada, né? Quando nos referimos ao limiar de integração do 80 dBA, podemos concluir que, durante uma avaliação ocupacional de um trabalhador ao ruído, nenhum valor inferior a 80 será considerado para fim de exposição. Você lembra, pessoal, que eu falei disso aí? O que é que o LAV e o LEC faz? TWA também, lógico. A gente viu sobre o LAV e o LEC. Com relação a gente falou que pode chegar a gente fazer uma dosimetria, né? E a dosimetria dá um resultado de 40 dBA, 50 dBA, que é que o equipamento, quando a gente define, né, que a integração dele, né, o limiar de integração de 80 decibéis, no caso, considerando a NR15, né, lembrando disso, o que é que o equipamento faz quando ele não chega aos 80, né? Ou 80 ou mais de 80, né? Ele considera como zero, certo? Então, tá certa a resposta. Dadas as alternativas, né? Para uma dosimetria de ruído de 8 horas, o TWA, né? Lembrando que a gente falou sobre isso em relação é igual ao LEC, NHO01. Deixa eu ver o que vocês botaram. Eita, cada um botou um. Para uma dosimetria de ruído de 8 horas, né? O TWA é igual ao LEC, NHO01. Para uma dosimetria de ruído de 8 horas, o TWA é igual ao LAV, que é o LAVG, né? NR15. Para uma variação de ruído de 8 horas, o TWA é igual ao TWA 8 horas. E aí, pessoal? Todo mundo colocou diferente. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Coloquei exatamente isso aqui. Equivalência de nomenclatura, né? O LAV e o LEC expressam valor médio contínuo para o tempo de medição. Como representa um nível equivalente de exposição, de hoje tem o mesmo conceito. A diferença é que um é para 3 dBA e o outro para 5 dBA, em relação ao incremento. Né? Nos medidores de nível de pressão sonora, em geral, o LAV e o LEC é igual ao TWA, igual a 8 horas. No Brasil, devemos utilizar LAV ou TWA. Então, eu acho que eu coloquei algum canto aqui, vocês deviam ter pego. Enfim, quase todas estão corretas lá, tá, pessoal? Lá está se referindo a NHO01, a NR15 e depois a relação da projeção que a gente falou do TWA, né? Que não é, assim, se é utilizado, né? É permissível, mas não é muito indicado. Né? Eu não indicaria fazer uma projeção TWA 8 horas, não fica tão real. Só se for realmente uma situação que a gente consiga ter uma garantia perto do absoluto, uma atividade muito específica. Né? Aí vamos lá. Questão 6. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Todo mundo concordou. Uma dose de 100% corresponde a uma exposição de 8 horas a 85 dBA. Nossa NR15. Ok. Uma exposição de 90 dBA durante 8 horas, NR15,
vai equivaler a 200% com relação à nossa dose. Certo? Uma exposição de 88 dBA durante 8 horas, agora a gente está falando em NH01, equivale a 200% também da dose. Certo também. Então, letra E, todo mundo deu ok aí. E a nossa última. Qual é mais correta? Vamos lá. 7. A NR15 é sempre mais rigorosa que a NHO01. Sempre, né? Então, você tem que ter essas palavras. Vamos lá. A NR15 é mais rigorosa para as exposições a ruído abaixo de 85 dBA. A NHO01 é sempre mais rigorosa que a NR15. A NR15 é mais rigorosa para exposição a ruídos acima de 85 dBA. A NHO01 é menos rigorosa para exposição a ruído acima de 85 dBA. Tá certo? Essa é a letra C. Certo? Vamos voltar aqui ao material e os conceitos, tá? Obrigado aí pela participação. Os níveis estatísticos de ruído. Tá, letra C. Deu tudo certo. Vai ser o NHO, a gente está considerando como sendo mais rigoroso. Né? Exatamente porque a gente consegue fazer um trabalho prevencionista melhor com ele. Exatamente porque 3 dBA é bem mais estreitas as intercalações com relação à intensidade do ruído. Né? Aos níveis estatísticos de ruído. Quando a gente for ver lá o histograma, né, a gente não se assustar, que fica aparecendo umas nomenclaturas que a gente não é acostumado, né? Principalmente quem já fez técnico de segurança, trabalhou com técnico de segurança, não teve a oportunidade de trabalhar com equipamentos, ou montar laudos, ou fazer histogramas. Aí vamos passar aqui alguns símbolos, digamos assim, né? Algumas letras que vão aparecer em nossos laudos. Níveis estatísticos de ruído. Né? O equipamento de avaliação poderá fornecer o comportamento estatístico do ruído. Ele pode apresentar os denominados níveis LN. Né? Quando da avaliação de uma exposição, pessoal, o nível de ruído frequentemente flutua ao longo do tempo. A gente já tem até conversado sobre isso no gráfico anterior. Por isso encontramos os níveis estatísticos de ruído, né? Que são os níveis de pressão sonora ultrapassados durante uma determinada fração de tempo total da medição, ou ainda um nível equivalente dessa exposição, que no caso seria o LEC. A letra L, né, porque vem do inglês, né, que é do level, aí para traduzir para o português seria o nível. Aí a gente tem o L10 e o L90, que basicamente o L90 é os níveis excedidos durante 90% do tempo, né? Ou seja, se você pegar essa linha horizontal do L90, né, o que está acima dele, né, é 90% de toda medição, toda dosimetria, todas as variações de ruído encontradas no equipamento. E o L10, 10% que foi cedido a essa linha horizontal. O LEC é exatamente o que a gente já tinha falado, que é o nível equivalente, que é exatamente ele pega todas as variações ocorridas e garante ali um valor final. O L max é o tipo pico, né, que foi encontrado, né, o ruído mais alto da avaliação, e o L mínimo, que é o mínimo também. Aí vem os níveis ainda estatísticos. Né? Observe que sempre que L10 é maior que L90, L50 que é maior que L90, né? Outros níveis podem ser indicados, dentre eles o Lmax, o Lmin, que a gente já falou, que eu falei no slide anterior, o LEC ou LAP, que é a mesma coisa, lembrando só a questão do incremento, né, que é mais utilizado cada um para uma coisa, né? LEC, aposentadoria especial, LT4, é mais uma norma internacional também. E o LAB, NR15 pura, nível sonoro contínuo medido ou nível de som equivalente durante o período de medição, que é aquele gráfico que a gente tinha passado anteriormente. Mesmo gráfico. Mas, assim, para fins práticos, né,
para mais precisão na análise do comportamento do ruído. E devido ao fato do ouvido humano, né, até tenho dito para vocês, né, considerar semelhante, né, igual sensação auditiva, digamos assim, sons numa determinada faixa de frequências, essas faixas foram divididas e denominadas de bandas de oitavas, né, onde a energia acústica é juntada para dentro de uma banda de oitava, né, que é apresentada pelo seu valor central. Por exemplo, a banda de oitava de 500 Hz, né, existe uma variação aí, onde representa uma faixa de frequência de 354 a 708 Hz. Dentro dessa faixa de frequência, a banda de oitava do equipamento ele vai considerar em 500 Hz, por exemplo. Aí é parecido aqui com a questão musical, né? Eu não tenho nenhum dom para música, né? Nem para equipamento, nem um instrumento nenhum. Meu ouvido não identifica nada referente a isso. Mas para quem tem um entendimento um pouco sobre essa área, vai entender um pouquinho desse dizer aqui. Mas tem alguns vídeos também que falam e explicam utilizando o teclado. Eu acabei nem baixando ele para mostrar para vocês. Mas a oitava nota musical vai ser o Dó, por exemplo, né? Dó novamente. Mas uma oitava acima, ou seja, vai ficar cada vez mais agudo, né? E cada oitava eu dobro a frequência, né? Por isso que fica mais agudo. Se a gente reduzir, vai ficando mais grave. É basicamente isso. Mas é a mesma nota musical. Aí as bandas de oitava, a análise por banda de frequência é importante quando a elaboração de projetos de medida de controle de ruído de máquinas, que eu já tinha falado para vocês, ou referente à NBR 10.152, que é exatamente a NR17, né, que a gente faz as bandas de oitava também são utilizadas para essa avaliação de ruído compatível com o conforto acústico. E aqui a gente tem aquela variação, né, que o equipamento faz da banda de oitava. Né? A gente tem a frequência central, né, e tem as frequências anterior e superior, onde o 31.5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 255, 500 Hz, se for dentro da frequência anterior ou da frequência superior, o equipamento vai considerar dentro do central. Quando as bandas de oitava não são suficientemente adequadas, né, para fazer essa análise, né, também existem as bandas de um terço de oitava. Nesse caso, nem todo equipamento tem. Mas, atualmente, os equipamentos, os que a gente considera dentro daquelas normas que a gente passou, que são possíveis de acreditação, atualmente, a grande maioria deles já vem com essa possibilidade de um terço de oitava. Não é obrigado a ter, pessoal. Essa banda de oitava, como eu falei, esse um terço de oitava. É para esse tipo, geralmente, de avaliação acústica no call center, por exemplo, ou para uma especificação de ruído em máquina. Né? Onde as bandas de oitava de um terço, elas são divididas em 3 frequências, né? Permitindo uma descrição mais detalhada ainda da frequência do ruído. Aí eu vou falar um pouco sobre aspectos legais, né? Com relação à nossa NR15, né? Nossa NR15 é a portaria 3.214 de 78, e a última atualização dessa vocês podem baixar direto no site, né? Como eu falei, o importante não é nem tanto o livro, mas ter acesso direto ao site, exatamente, ainda mais hoje, que está tendo tanta atualização das normas, que a gente não sabe o que pé vai ficar, mas a NR15 já foi atualizada agora em 2015, 2019, certo? Aqui tem o quadro 1, né, de acordo com a legislação do anexo 1, que é ruído, né, que é o limite de tolerância para exposição a ruído contínuo e intermitente, que são representados por níveis máximos permitidos, segundo o tempo diário de exposição, por tempo máximo de exposição diária em função do nível de ruído existente. Né? Esse 115, que é o ruído pico, aí, digamos assim, são atividades e operações que, se o trabalhador for exposto a esse nível de ruído, né, isso considerando ruído contínuo e intermitente, né, sem a proteção adequada, lógico, né, ele oferece aí já uma caracterização no caso de risco grave iminente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Existem alguns procedimentos que, independentemente de ruído ou qualquer operação, e se for identificado risco grave iminente, né, a gente tem que dar o treinamento para o pessoal adequado, para que o pessoal tenha a opção de parar a atividade e chamar os interessados, né, os stakeholders, né, chamar o SESMIC, chamar a manutenção, chamar quem for
quem quer que seja, para que se adeque ao equipamento, se adeque àquela atividade, para que ele possa voltar à atividade sem essa situação. Né? Também é uma coisa que pode acontecer em algum tipo de indústria. Análise dos procedimentos de atuação em função da dose diária de exposição ou nível sonoro equivalente, que é em cima da NR15, né? Aí a gente vai ter um quadro onde a gente pode verificar, né, o nível de ação, por exemplo, né, que é o valor acima do qual deve ser iniciadas as ações preventivas, né, no caso para o ruído, e corresponde a 50% da dose, que é exatamente a dose de 0 a 50, que é o máximo, que seria o 80 dBA para a jornada de 8 horas. Aí, nessa situação, como é que vai ser classificada essa situação? Vai ser classificada como aceitável e atuação recomendada. Qual seria? No mínimo, manutenção da condição existente. Se a dose, a gente está usando a NR15, então a gente vai usar o largo, certo? Ou TWA. Então, entre 50 e 80 diária, né? Vai estar o LAV de 80 a 84, acima do nível de ação, a adoção de medidas preventivas. 80 a 100, 84 dBA a 85 dBA, região de certeza, a adoção de medidas preventivas e corretivas visando a redução da dose diária. E quando é acima de 100, né, ultrapassou os 85 dBA, vai estar acima do limite de exposição. Se a pessoa não tiver a proteção adequada, ela vai estar tendo que receber insalubridade, mas temos medidas baratas e fáceis de resolver, né? A adoção imediata de medidas corretivas. Lembrando, pessoal, não sei se já viram também, que o EPI ele não é a primeira opção, né? É igual quando a gente vê a questão do meio ambiente, né? A gente pensa muito em reciclagem, né? Reciclagem ela não é uma das últimas opções. Antes disso é reuso, reaproveitamento, esse vai. O limite de tolerância, né, fixam tempos máximos de exposição para determinados níveis de ruído. Com o cálculo da dose, é possível determinar a exposição do indivíduo em toda a sua jornada de trabalho de forma acumulativa, ou seja, a gente vai fazer a soma, né, dessas fases, lembrando-se, né, que se o valor da dose for menor ou igual a 1, ou 100% de exposição, ela é admissível. Se o valor da dose for maior que 1, ou maior que 100%, no caso, a exposição ultrapassou esse limite, que a gente viu no slide anterior, não sendo admissível. E exposições inaceitáveis denotam risco potencial de surdez, no caso, né? E existem medidas de controle. Então, a gente tem que saber que qual o ruído que está sendo, o tempo que está sendo exposto a esse funcionário, a gente vai colocar no numerador. Em cima do ruído que está sendo exposto, qual o tempo máximo em cima dessa intensidade permitido pela norma, denominador. E lembrando que a gente só vai incluir nestes cálculos o que ultrapassar o limite do nível de ação, certo? Se for abaixo do nível de ação, a gente não precisa estar calculando. Ok? Lembre-se disso. Na parte prática, né, a dose de ruído diária é o verdadeiro limite de tolerância, né? A dose diária não pode ultrapassar a unidade de 100%, seja qual for a jornada de trabalho. A dose de ruído é proporcional ao tempo, sob as mesmas condições de exposição. O dobro do tempo significa o dobro da dose. Quanto mais alto o nível do ruído e o tempo de exposição, maior sua importância na dose diária. Devemos reduzir os tempos de exposição aos níveis mais elevados, para assegurar boas reduções nas doses diárias. Vou passar aqui para vocês alguns vídeos. Esse primeiro vídeo do diretor da Crompac, lá tanto é um laboratório credenciado pelo IMET, ele consegue fazer além da calibração e certificação, ele consegue fazer a acreditação de
diversos equipamentos, não todos os equipamentos, mas de diversos equipamentos. Ela é uma empresa nacional, esqueci o nome do diretor, acho que é Rogério, e hoje a gente tem a possibilidade de aquisição de equipamentos nacionais com a mesma qualidade dos equipamentos que a gente comprava antes. Só tem essa opção, né? Que seria de outros países. É um vídeo de 13 minutos, numa feira, né, que teve, e ele deu uma entrevista para um técnico de segurança que tem um canal no YouTube. O segundo vídeo é o cálculo da dose, né, que é exatamente as próximas atividades que a gente vai fazer já já. A gente tem mais 4 atividades depois desses vídeos, onde a gente vai fazer o cálculo da dose, né, está em prática o que a gente viu aqui. E um de 3 minutos, que é bem simples, né? Tinha outro que eu falei que eu utilizando o piano, mas era longo demais, acho que tinha 18 minutos. Não quis trazer. Mas isso aí também ele vai falar de maneira sucinta sobre a banda do oitavo. Certo? Vou passar aqui e vou perguntar a vocês se está passando direitinho. Vou parar a apresentação do slide e colocar o vídeo. Pensionista, tudo bem? Estamos aqui com o colega Alexandre. E aí? O nome do rapaz é Alexandre, tá? Estão escutando, pessoal? O vídeo, como eu agora? Coloquei agora? Estamos sim, professor. Sim, professor, tá sim. Vou dar start. Alexandre, beleza? Tudo bem, Nestor? Tudo ótimo. Nós vamos hoje falar sobre alguns conceitos. Por exemplo, o que é TWA? O que é dose, né? Fala dose de ruído, o que é dose? Vai colocar num copo, o que é dose? O que é NEM, o que é LAVG? E o Alexandre veio aqui hoje para dar um show aí, para explicar para a gente de uma vez por todas o que são esses conceitos. Perfeito. Bom, Nestor, bom, primeiramente agradeço, né, por estar aqui, estar o canal com você. E é um prazer estar contribuindo um pouquinho com o seu canal. Conforme a gente tinha falado, é importante a gente saber distinguir, né, que um dosímetro de boa qualidade, a gente fornece muitos parâmetros, né, e aí quando o profissional se depara com aquela quantidade de números, né, e parâmetros, ele fala, pô, o que eu faço com isso aqui? Um dosímetro de ruído, você tem algumas vertentes nele que você pode, né, posso caminhar para o Ministério do Trabalho, posso caminhar para o INSS, né? Dependendo então, do objetivo fim, né? Exatamente. Então, como são legislações distintas, o dosímetro precisa ser, naturalmente, você tem o mesmo parâmetro, que no caso é o LVG, mas porém tem que ser configurado um dosímetro de forma diferente, né? Por considerar que o Ministério do Trabalho é uma coisa e o INSS é outra. Perfeito, né? Basicamente, assim, que é importante a gente considerar que o INSS ele usa como NHO, né, a base, então isso aí está bem definido, né? Então a gente teria esses critérios de referência, né? Se você puder mostrar, 85 dB com taxa de dobra 3. Então, ou seja, a cada 3 decibéis, né, que exceder 85, dobra a dose e cai o tempo de exposição pela metade. Enquanto ao Ministério do Trabalho, né, não está escrito exatamente o valor de quê, porém subentende-se que esse valor é 5. Por quê? Porque cada 5 decibéis que extrapola a 85, dobra a dose e o tempo de exposição cai pela metade. Né? O que é importante saber? O dosímetro, de forma geral, tem o NLI. O que é o NLI? Nível limiar de integração. Né? Em termos ocupacionais, ele considera onde você tem perda ou o empregador tem que tomar uma ação preventiva. Então, no caso do ruído, né, para se a gente for atender NR9, obrigatoriamente você tem que fazer o quê? 80. Porque, na teoria, né, se você, cada 5 decibéis que você dobra 85, você cai pela metade, tem disposição, então com 80 decibéis de nível de limiar, você teria 50% da dose, né? É matemática. Então, por isso que ele é configurado dessa forma. E na norma Fundacentro, isso aí já é pré-estabelecido. Então, vou mostrar aqui para você uma forma, né? São os parâmetros,
né, que são utilizados tanto pelo INSS, quanto, né, o norma Fundacentro, as normas de higiene ocupacional, quanto a NR15. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem no nosso dosímetro, o perfil 2, NR15, né, em ponderação temporal slow, e DBA, ponderação em frequência A. Né? Isso aí são parâmetros já pré-estabelecidos. Né? O que seria mais importante aqui, que é o critério de julgamento, né, é o LAVG, que é uma tradução de L average, né, que é o nível médio. Nível médio. Então, esse nível médio, LAVG, é o parâmetro que tanto o Ministério do Trabalho quanto a Fundacentro adotam como o critério de julgamento. Então, na nossa legislação, em ambos os casos, né, é de 85 decibéis para DBA, né, ponderados em A, para 8 horas. O que a gente vai? O que seria o LAVG, então? Ele é um parâmetro proveniente da dose. Então, como que se calcula? Qual que é a lógica de programação de um dosímetro? Né? A gente, como fabricante, tem essa expertise. Primeiro calcula-se mede-se o nível instantâneo, calcula-se a dose e a partir da dose, né, em função do tempo, taxa de dobra, obtém-se o LAVG, né, que são totalmente diferentes. Geralmente tem uma prática do mercado dizendo que L equivalente é LAVG. Né? Então, como a gente viu, é importante aquela tela inicial, o que é? Que a gente viu que o nível limiar, ele corta, é como se fosse uma linha de corte. Então, ou seja, seriam 0 decibéis, que na prática só existe 0 decibéis em câmara climática, ou em uma câmara anecoica, né? Me perdão. Então, isso aí é um paradigma que a gente tem que quebrar e não é a mesma coisa, tá? Então, e o LQ, o que é? É uma integração que não depende de dose, não depende de quê, não depende de nada. Né? Então, o equipamento faz uma média simples, isso eu digo média simples, pelo fato de ser média em decibéis, uma escala logarítmica. Sempre o técnico de segurança, o engenheiro, enfim, o profissional que se propõe a trabalhar com dosímetro, ele deve ter o conhecimento pleno do NEM, que é o nível de exposição normalizado que se utiliza. Então, ele é aplicável tanto para as normas da norma de higiene ocupacional, quanto para o Ministério do Trabalho. Né? Ministério do Trabalho, quando você diz laudo de salubridade, PPRA. Exatamente, né? exatamente. Previdência, sempre que você diz, está falando de LTCAT, Laudo de Condições Ambientais do Trabalho, não é? Que é o documento de aposentadoria especial. Perfeito. Beleza. Perfeito. Então é o seguinte, ó, em ambos os casos, o NEM ele deve ser o critério de julgamento, por quê? Nossa jornada de trabalho é sempre normalizada que em 8 horas. Mas na prática, que nós temos trabalhadores que trabalham 6 horas, 12 horas, compensam jornadas. As diferentes jornadas elas têm que ser comparadas e normalizadas em 8 horas. Então, para isso que esse dosímetro... Para isso serve o NEM. Exatamente. Normalizar. Isso, que é uma prática muito comum você pegar doses diferentes e falar, vou projetar. E isso é errado. Né? Então o técnico não deve fazer isso. Né? Então a forma correta de fazer uma dosimetria é que você tire uma amostragem que é representativa. Né? Essa amostragem representativa de uma jornada de 8 horas seria de quantas horas? Não, então depende. Vamos dar um exemplo lúdico aqui. Então tem um trabalhador que trabalha 4 horas no escritório e 4 horas no chão de fábrica. Né? Então tem profissional que fala, pô, medi 6 horas. Só que as primeiras 6 horas. Então mediu silêncio, 4 horas mais 2 horas. Isso não é representativo. É verdade. Então se eu for medir esse caso e tenho 4 horas para medir, o que seria o certo? Eu meço 2 horas no escritório e mais 2 horas na fábrica, onde tem o ruído. Isso é representativo. Ótimo. Né? Então não quer dizer que eu fiz 6 horas, se eu peguei, não sei se você concorda comigo, eu peguei 4 horas de silêncio mais 2, isso não representa. Né? Isso que é importante o técnico tenha isso em mente. Né? Medir o que é representativo, isso aí vai sair o LAVG. A partir daí, ele que é representativo, ele normaliza e segue em todos os critérios de julgamento com o NEM. Então, isso é muito importante, né? Para que se tenha o critério de julgamento correto. De fato. É um assunto um pouco técnico, mas que é fundamental que o profissional de segurança que faça a avaliação conheça, não é verdade? Exatamente, exatamente. E um outro critério que é importante, assim, que é um conceito novo, mas que está se aplicando, por exemplo, na diretiva europeia já se usa isso aí, que é a avaliação de ruído por faixa de frequência. Né? Qual que é a importância disso aí? A faixa de frequência são filtros eletrônicos, né,
que separam o ruído em som grave e agudo. Né? E por que isso aí? Na natureza, sons com frequência de 20 Hz, o comprimento de onda tem próximo de 17 metros, 15 a 17 metros. E uma onda sonora de 20 kHz, né, tem próximo de 15 a 17 centímetros. Então, ou seja, o tipo de proteção que é adequada para baixa frequência, até mesmo pela característica física do ruído, né, não se adequa. Então, para uma questão você proteger o trabalhador para alta frequência e para baixa. Então, a dosimetria em banda de oitavas, ela vem de encontro para quê? Para que essas que nós temos na nossa legislação, critério de LAVG, que é o nível médio, o NRRSF, uma atenuação média. Então, ou seja, você está trabalhando em média, então você que é famoso está ganhando muito dinheiro, está na média, a gente ganha bem. Então, para o ruído é a mesma coisa. A gente elimina essa questão de números médios e trabalha com números mais exatos. Isso é fundamental. Tem até um vídeo do Dr. Paulo Perito, que ele fala da questão das bandas de oitava. Que se você não observar isso, você avalia, só se preocupa lá com o nível do decibel e esquece da banda de oitava. Na hora de você colocar uma proteção, né, muitas vezes a proteção pode não ser eficiente, né, porque o protetor que você adotou não bloqueava, né, não protegia naquela frequência. Exatamente. Então, essa que é o conceito, né? Então, sempre num dosímetro você tem... são 3 vertentes separadas. Primeiro, o LVG para Q3, NSS é uma coisa, Fundacentro outra, Ministério do Trabalho outra. E uma terceira vertente que seria a proteção auditiva do trabalhador. Tem que estar bem fixado o conceito, são coisas totalmente distintas, né? Né? E um adendo assim, que eu faço... Elas andam paralelas, mas não são a mesma coisa. Andam paralelas, exatamente, bem colocado, perfeito. Né? O que eu tenho notado muito é que o profissional tem utilizado o LVG para Q5, já desfavorece o trabalhador, certo? E se a gente observar o CA, que é o Certificado de Aprovação dos EPIs, eles são em leque. Então, ou seja, tem muita gente misturando parâmetros diferentes. E o leque, conceitualmente, é um nível maior. Então, ou seja, eu estou medindo menos para o trabalhador e falando que essa atenuação é maior. Então, estou duplamente prejudicando o trabalhador. Né? Então, por isso que tem que se comprar um dosímetro de boa qualidade, onde se meça LVG e leque, para que se possa proteger corretamente e se aplicar o nível de redução de ruído, né, ESF, de uma forma mais correta. Né? De fato, e aí o que você falou é importante, proteger o trabalhador. Né? E uma vez quando você não protege o trabalhador, automaticamente a empresa também vai estar desprotegida, porque isso pode desembocar numa ação, né, na justiça, a empresa pode ter que pagar a indenização, e aí se ela tiver 10 trabalhadores ou 20 naquele setor, pode ocorrer um efeito em cascata, de um entrar, depois outro entra, né? Todos porque muitas vezes a proteção que a empresa adotou não é adequada, e aí a gente tem uma problemática do trabalhador que perdeu a sua saúde, no caso ruído, audição, a empresa que pode ser acionada na justiça, e isso tudo vai respingar, de certa forma, no setor de segurança. Sem dúvida, né? E é muito triste você ver alguém sem audição, né? Então é isso aí que... Irreversível, né? Irreversível, Então, acho que quem quer fazer uma avaliação de ruído bem feita, né, a gente consegue erradicar. Esse é um problema que dá para ser erradicado aqui no Brasil, né? Então é só ter um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de boa vontade que a gente consegue erradicar esse problema aqui, né? Show de bola. Bom, Alexandre, o que você faz aqui? Né? E como é que as pessoas podem te encontrar para tirar dúvida, para falar com a sua equipe? Sou o diretor da empresa, fundador, né? Já há 20 anos na estrada aí, batalhando, né? E o primeiro, digamos assim, maluco, né? que abraçou a causa para desenvolver os equipamentos aqui no Brasil. Então é lógico que a gente tem uma equipe boa, né? Ninguém vai em lugar nenhum sozinho, então é difícil falar, mas tem o Marcelo, nosso engenheiro, tem o próprio Jason que está aqui com a gente, tem o Javão, uma equipe, o Elcio, que desenvolve software, né? Então a gente está na Crompac em São Paulo, né? www.crompac.com.br, ou se você procurar no Google como SmartDB, né? Você consegue nos encontrar. Quem quiser pode vir lá fazer uma visita, o laboratório é aberto, né? Tá? Então a gente tem acreditação do Inmetro
para quase todas as áreas. Então, bem completo o laboratório. Então, quem tiver interesse em aprender ruído, pode ser que vai ser bem-vindo lá. Com certeza. Né? Bom, só tenho a agradecer a você por estar aqui. Eu que agradeço. Né? E parabéns pelo sucesso aí. Obrigado. Né? É isso aí, que se leve essa informação para todo mundo aí, que a gente é carente de pessoas igual você, que tem essa iniciativa, que dissemina bastante assunto de uma forma que chega a informação, né? Tá bom? Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Ó, se você que está assistindo gostou, curte. Passou direitinho, né, pessoal? Viu como é complexo, né? Isso a gente está falando de ruído, né? O ruído não é uma coisa tão complexa como a vibração, mas o ruído é muito amplo, né? A gente consegue ver aí as possibilidades. Ele citou algumas coisas que a gente conversou aqui, e uma coisa que ele citou que a gente não falou aqui foi com relação ao EPI, né? O EPI, eu já tenho conversado com vocês, achei a primeira aula de ruído, com relação ao equipamento que a gente tem lá no laboratório, que a gente consegue fazer dentro do canal aditivo, né? Com isso, a gente consegue fazer a medição de atenuação do equipamento, por exemplo, ou, no nosso caso lá do Contact Center, a gente consegue ver a emissão do ruído do equipamento do headphone. Vou botar até um aqui, ó. Esse aqui é o headphone que a gente usa, e a gente coloca o microfone, né, especial dentro do canal auditivo do funcionário, a gente inclui o headphone, trabalha normalmente, após mais 5 horas de atividade, aproximadamente, né, lógico. Eu retiro o equipamento e a gente vai para o software e vê a emissão. A mesma coisa a gente pode fazer com o protetor concha, né? Coloca o equipamento, o microfone no canal auditivo, isso é porque é o equipamento que a gente tem, tá? Não é qualquer equipamento, não. Esse equipamento ele fica dentro do canal auditivo, tá? E a gente consegue fazer a medição específica, certo? Vou passar aqui mais... Deixa eu olhar, são 2 vídeos. Dose de ruído. Como calcular a dose de ruído? Tá dando certo, pessoal? O áudio do vídeo? Dá um joinha aí. Tá sim, professor. Show. Como fazer aqueles cálculos, né, que parecem complicados que estão presentes na NR15? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Por que é importante saber calcular a dose de ruído? Saber calcular a dose de ruído é importante porque é através da dose do ruído que nós sabemos quando o ambiente é insalubre ou quando não é insalubre. Insalubre é quando o ambiente é agressivo ao trabalhador ao ponto de a empresa ser obrigada a pagar a insalubridade. Não insalubre é quando o ambiente não é nocivo e, por isso, a empresa não precisa pagar insalubridade. Calcular a dose de ruído também é importante porque a higiene ocupacional também se importa com essa base quantitativa de cálculos. O terceiro item é importante também porque a partir da dose de ruído nós vamos usar outra fórmula lá adiante, que eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, que mostra como calcular a média de exposição do trabalhador ao ruído. Aqui nós estamos no anexo 1 da NR15 e a gente tem uma coisa bem interessante aqui. O anexo 1 da NR15 nos mostra que o dobro de 85 decibéis não é 170 decibéis.
O dobro de 85 decibéis é 90 decibéis. Da mesma forma, o contrário. A metade de 90 decibéis não é 45 decibéis. A metade de 90 decibéis é 85 decibéis. Por isso que, com 90 decibéis, o trabalhador pode permanecer no ambiente sem proteção por 4 horas. Já com 85 decibéis, por 8 horas. E a mesma relação ocorre em todo esse anexo. Ou seja, a metade de 95 decibéis é 90 decibéis e não 45 decibéis. Então você sempre pode usar, né, esse critério de 5, né, de fator de dobra 5, ao longo da NR15, né, do anexo 1 da NR15. E isso facilita bastante na hora de provas de concurso, na hora de provas, seja mesmo na sua escola. Né, é uma coisa que a gente sempre deve lembrar. O fator de dobra do anexo 1 da NR15 é 5 decibéis. Então vamos lá, partindo para o cálculo da dose de ruído, o primeiro passo é conhecer a fórmula. CI dividido por TI. Logo à frente, nós vamos mostrar para você como você usar esta fórmula. Meu amigo e minha amiga, não precisa se desesperar. Fazendo aqui o passo a passo, você vai ver que vai ficar bem fácil você entender e depois você reproduzir esses cálculos aí na sua escola, na sua prova de vestibular, na sua prova de concurso, etc. Então vamos lá. Primeiro passo, conhecer a fórmula. O segundo, a avaliação de campo. O que é isso, Nestor? É avaliar o ambiente de trabalho, né? Fazer uma avaliação quantitativa. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Faz de conta que você foi no ambiente de trabalho com o seu decibelímetro, né? Você avaliou o ambiente, fez lá algumas avaliações ambientais e agora, né, já com os dados, você vai agrupar os dados. No nosso caso, nós fizemos uma simulação com 5 avaliações de ruído. E olha só, nós encontramos 90 dBA, 85 dBA, 87 dBA, 92 dBA e 88 dBA. Aqui a gente tem o tempo de exposição que o trabalhador fica em cada um desses ambientes, né? Por exemplo, 90 decibéis poderia ser um maquinário específico. Vamos supor que em uma oficina o trabalhador trabalha com a lixadeira por 2 horas. Então poderia ser, né, esses 90 decibéis significa o tempo que o trabalhador permanece com a lixadeira ligada durante o dia. Esse aqui pode ser uma solda. Talvez na hora de soldar gere 85 decibéis. E por aí vai. Você pode aplicar esse mesmo conceito na sua empresa. Com uma máquina ligada, né? Vamos supor que você tenha no ambiente de trabalho um trabalhador. Então, a cada local no ambiente de trabalho que ele frequenta, que ele fica um determinado tempo, trabalhando com determinada máquina, por exemplo, né? Vai ter aí um nível de ruído diferente. Né? E você vai anotar o resultado dessa avaliação. Uma avaliação dessa, é claro, o trabalhador fica lá 2 horas do seu tempo de trabalho, da sua jornada de trabalho, você não precisa ficar com o decibelímetro ligado às 2 horas. Se você tem certeza que a exposição a esse nível é só quando aquela máquina está ligada, basta você coletar o ruído quando a máquina está ligada. Beleza? Então vamos lá, como calcular a dose de ruído? Quarto passo, relacionar o tempo de exposição máximo permitido. O que é isso, Nestor? Veja bem, texto da NR15. Se durante a jornada de trabalho ocorreram 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que se a soma das seguintes frações. Aí de novo aquela fórmula, né? C1 dividido por T1, C2 dividido por T2, C3 dividido por T3, né? C1 dividido por T1 mais C2 dividido por T2 mais C3 dividido por C3. E lá diz também que CN indica o tempo que o trabalhador fica exposto a um ruído específico. Beleza? E TN indica a máxima exposição
diária permissível a este nível. Então, por que permissível? Por que eu coloquei essa interrogação aqui? Porque esse permissível é a própria NR15, né, em seu anexo 1, é que nos dá. Beleza? Então, CN, o tempo total em que o trabalhador fica exposto a um determinado nível de ruído específico. Lembra no exemplo acima que eu falei que o trabalhador, naquelas 2 horas, trabalhava com uma lixadeira? Pois é a mesma coisa aqui. E TN é a máxima exposição que a norma permite. Qual é a exposição que a norma permite? É isso que nós temos que fazer, né? E para isso a gente já tem uma tabelinha. Olha só, vamos relacionar agora o tempo de exposição máximo permitido. E olha o que acontece. Nós temos o tempo permitido aqui, né? Então a gente tem tempo de exposição 2 horas e o trabalhador pode permanecer lá nesse ambiente sem proteção, segundo a NR15, por 4 horas. Calculando tudo, né? Olha o que a gente tem. CN, né? Tempo de exposição, e o TN, tempo permitido pela NR15. Então a gente pegou 2 dividido por 4. Olha só, 2 dividido por 4 mais 1 dividido por 8 mais 2 dividido por 6 mais 2 dividido por 3 mais 1 dividido por 5 é o resultado que nós precisamos. Lembrando que você pode fazer esse cálculo passo a passo, ou seja, divide 2 por 4, divide 1 por 8, divide 2 por 6, divide 2 por 3 e divide 1 por 5 para depois somar tudo, ok? Mas se você fizer aí no seu celular, ou nesse celularzinho seu Android, iPhone, vírgula, etc., se você jogar isso aqui lá, você consegue calcular de uma vez só, né? Mas vai que você não queira, também não tem problema. O resultado do nosso cálculo dá 0,5 mais 0,125 mais 0,33 mais 0,67 mais 0,2, né? Nós estamos aqui calculando. O resultado é igual a 1,825, né? Ou 1,8. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos e somamos. Ok? Nós fizemos passo a passo. Primeiro nós dividimos, depois somamos. E você pode fazer dessa forma aí na sua empresa que dá certinho. O que isso quer dizer, Nestor? 1,8 quer dizer que é insalubre, quer dizer que não é insalubre? Vamos lá na NR15. Olha o que ela diz. Quando o resultado, né, a soma das seguintes frações exceder, né, quando a soma das seguintes frações exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. Ou seja, quando a exposição está acima do limite de tolerância, o trabalhador tem direito à insalubridade. Então, nesse caso aqui, o trabalhador teria direito à insalubridade, né, porque excedeu a 1. Deu 1,8. Ok? Então, excedeu a 1 é insalubre. O trabalhador tem direito à insalubridade. Desafio do dia. Bom, então vamos lá. Desafio para vocês. Aí a gente mostra de novo, né, que o resultado foi insalubre. Desafio para vocês, calcule essa exposição ao ruído. Beleza? Calcule. E na próxima semana a gente vem com a resposta. Nestor, mas para que isso? Ó, põe a coisa na sua cabeça, cara pálida. Você só vai aprender a fazer cálculo se você colocar a mão na massa. Não adianta você assistir vídeo aula se você não praticar. Então o que eu estou te dando agora é Vou passar o último vídeo, pessoal, de 3 minutos, e é falar um pouco sobre a banda do oitavo. Olá, meus amigos.
Este assunto de hoje é um pouco técnico, mas faz parte da acústica, principalmente aqueles que mexem com a acústica, ou estão querendo mexer ou entender. Banda de oitava e frequência. Vamos começar com a frequência. Todo som emitido gera uma frequência. Frequências são ondas, nas graves e as agudas, né? Não vou falar agora sobre a senoide de cada onda, não é esse o caso. Por exemplo, a minha voz, eu estou falando aqui, a voz masculina, ela gera de 250 a mais ou menos 700 Hz, a frequência é medida em Hz. A feminina já é de 500 a 1000, muda um pouquinho. Quanto mais aguda a voz, mais Hertz tem. Vamos dar um exemplo claro em uma bateria. Sabe aquela bateria que se toca? Tum, tum, tum. Vamos lá. O bumbo, aquele tum, 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 tum. O bumbo da bateria, ele gera uma frequência grave, geralmente de 63 Hz até um pouco menos, 40 Hz. Então ele tem uma certa banda, um certo range, né? A caixa, que é o pá, pá, ela já gera um pouquinho mais a frequência média. E já os pratos, que quando você bate, faz aquele barulhinho agudo, ele é a frequência aguda, o nome já diz. Então são 3 frequências, na verdade são mais frequências que são ditas, média, grave, grave e agudo, mas vamos falar só sobre o básico, tá? Agora, tem uma frequência que o nosso ouvido começa a não conseguir captar, que é acima de 20.000 Hz, entrando já numa linha de ultrassom. Sabe aquele aparelho que faz no médico, tal, exames, que é chamado ultrassom? Ele emite um som de mais de 20.000 Hz aproximadamente e consegue devolver através de imagens, coisa bonita, louco, né? Agora tem o infrassom. O infrassom é abaixo de 20 Hz, bem baixo, aquele som que você não consegue nem ouvir. O nosso ouvido humano não capta. Então, o nosso ouvido humano ele capta sons até de 20.000 Hz para baixo e acima de 20 Hz. Isso é frequência. Agora, o que é banda de oitava? Banda de oitava são estas frequências que são divididas em bandas. Por exemplo, não dá para nós identificarmos ou não tem um motivo qualquer para identificar um som exato. Ó, esse som tem 101 Hz e meio, ou ele é 102 Hz. Não. Então foi dividido em 8 bandas, 8, por isso chama banda de oitava, que é 63 Hz, 125 Hz, 250, 500, 1000, 2000, 4000 e 8000 Hz. São 8 bandas. Então o som ele se encaixa em que frequência dessas? Por exemplo, 500 Hz vai entrar em 500, 550 também vai entrar em 500. Então é uma divisão que é para facilitar a identificação do som, para podermos inclusive acusticamente fazer um tratamento acústico ideal. Tá certo? É meio técnico, mas só para ter uma noção, isso não tem aqui um embasamento para poder te fazer super entendimento desse assunto. Mas é só para você ter uma noção, tá bom? Fica aí essa dica, Deus abençoe, até a próxima. Bem, pessoal, vou colocar aqui agora novamente nossa apresentação, que a gente vai começar mais uma atividade, tá? Vai começar aqui com o cálculo da nossa dose, os exemplos que a gente vai... São 8, 9, 10, 11, 12. São as 7 questões. Uma determinada indústria, a exposição do operador de campo A é o seguinte: o nível de ruído junto à zona auditiva, né, que a gente está fazendo a medição, né, a dosimetria, é de 85 dBA. O tempo que ele fica exposto a esses 85 dBA são 6 horas, certo? Com relação às outras 2 horas de trabalho para completar as 8 horas, ele fica exposto a 90 dBA. A exposição ultrapassa o limite de tolerância? Aí eu vou esperar aí 5 minutos para os 3 grupos darem uma olhada e ver se me apresenta o resultado, tá bom?
Faça em grupo, pessoal. Explique para o colega. Professor, só me tira uma dúvida. O limite de 85 decibéis não seria 8 horas e de 90, 4 horas? Isso. Então, assim, para mim, não ultrapassaria, mas quando a gente faz o cálculo, né, que dá 1,25, ultrapassa. Aí vai em cima do cálculo. Certo. Lembre do cálculo. Lembre que o denominador é o nosso quadro da NR15 ou a NHO01, que são iguais, né? Em relação ao tempo. Não, é só uma dúvida, assim, porque, assim, Você pensa, pô, mais da metade do tempo, só que lembrando, assim, que ele passa 75% do tempo dele exposto no limite, né? Uhum. Aí, quando falta a última gotinha de água para o copo, né, ultrapassar o limite do copo, então, acabou. Tá. É por aí. Mas eu entendi sua lógica. É bem simples, né, pessoal, essa atividade, né? Então, se a gente tem o limite para 85 dBA e 90 dBA, são, respectivamente, 8 horas e 4 horas, o operador está exposto a 6 horas no nível de ruído de 85 dBA, então a gente vai fazer 6 horas da exposição por 8 da permissão. Mesma coisa na exposição do 90 dBA. 2 horas de exposição para 4 de permissão. Chegamos nos 125%, ou seja, acima de 1 ou acima de 100%. Então, ele ultrapassa o limite. Consequentemente, a gente vai estar pagando, se ele não tiver a devida proteção, obviamente, insalubridade. Certo? E qual a medida preventiva a ser realizada, pessoal? Os grupos, coloquem aí, os representantes dos grupos aí. A Xera Leandro, Luiz Ricardo e Xera Gabriela. João Paiva. O grupo de vocês fariam o quê? Dá uma opção para a gente aí. Cada grupo dá uma opção. Qual a medida preventiva de ser realizada?
Reduzir o tempo de exposição, certo? Mais alguma, pessoal? Essa reduzir o tempo de exposição eu vou chamar de medida administrativa, tá? Você tem que lembrar das consequências disso. Se a gente reduz o tempo de exposição, consequentemente, reduz o tempo dele próximo ao equipamento. Consequentemente, reduz a produtividade. Consequentemente, vai ser necessário maior quantidade de mão de obra, talvez, ou um gerenciamento completo, assim, mais abrangente, da gestão do tempo, digamos assim, né, do cronograma da equipe, né, para que ela faça um rodízio de maneira equilibrada que consiga permear em todos os ambientes necessários para manter a produtividade, mas, ao mesmo tempo, reduzir o risco. O EPI também é, lógico. O EPI geralmente é o que a gente mais usa, o mais barato, né? Um plug, por exemplo, já resolvia aí 2, 3, 4, 5 reais, e ele usa por 3 meses um plug. Só lembrando que o EPI, ele é efetivo, mas ele não é mais indicado, porque você está exposto de maneira, digamos assim, mecânica, né, ao ruído, né? Consequentemente, as ondas, a vibração da onda, depende do tipo de ambiente, uma tecelagem, a vibração pode chegar no corpo faz mal também. Com relação a esse abafamento, né, no caso era o IEPC, né, a gente faz ou a adequação do equipamento com a proteção acústica ou uma própria manutenção preventiva ou preditiva correta, ou principalmente a modernização dos equipamentos, né, pessoal? Porque se a gente tem um equipamento aí antigo, e se a gente fizer, eu acho que também isso aí tem um custo, mas com certeza há uma maneira fácil de fazer a percepção, né, do custo-benefício, né? E a gente conseguiria reduzir também o ruído do ambiente de trabalho. Ruído, vibração, o que tiver de problema. Certo? Obrigado aí pela participação. As próximas questões, pessoal, essa aqui eu passei aquele vídeo simples, né, que era tudo um beabá, passei agora essa questão. As próximas questões, da 9 a 12, vou pedir para vocês se reunirem novamente, para os grupos entregarem, né, as respostas. Eu vou dar 20 minutos para vocês fazerem essas questões. E amanhã, às 9 horas da manhã, a gente inicia a aula e a gente passa o resultado encontrado pelos grupos e a discussão do resultado da solução, tá certo? Lembre-se que as questões que são necessário cálculo, acho que é da 9 a 11, percebam o que a gente aprendeu, o conceito, tá? O que a gente passou, né? Todas as questões de limite de tolerância, nível de ação, né? Percepção do equipamento com relação aos níveis de ruídos que os funcionários estão expostos, para que se chegue realmente ao cálculo correto, certo? Pois se reúnam, acho que 20 minutos vocês conseguem realizar essas questões da 9 a 14, e amanhã a gente passa o resultado, finaliza com a parte de ruído, um pouquinho de teoria e mais a parte do software, que eu vou passar para vocês as imagens do software do equipamento. A gente vai ver se consegue liberar para vocês, até dar uma olhada em casa, dá para dar uma prática. Não sei se isso é possível, vou ver lá no laboratório. Se quem levar um notebook, alguma coisa do tipo, a gente instalar o software, certo? E o resultado você fica com esse software lá e pode ficar brincando com ele, mesmo não tendo dorzinho. E a gente vê também a questão dos grupos, com relação à nossa aula prática, que será semana que vem, né? A partir de sábado. Lembrando, pessoal, que é obrigatório a gente ter 50%
ou muito próximo disso na primeira, 50%, ou muito próximo disso, tipo 49%, 51%, né? Nessa faixa aí, em cada sábado, tá? Cuidado para não todo mundo querer no sábado só, que não vai dar certo. Pense que vocês, quanto mais gente tiver no dia da prática, menos você vai ter a possibilidade de contato com o equipamento, né? Eu acho que cada um vai querer pegar um pouquinho do equipamento, sentir, ver como faz a medição, como é que é a sequência da configuração, dos parâmetros, né? Aí a gente consegue distribuir esses equipamentos de uma forma que a gente consiga que todos tenham essa possibilidade de aprendizagem, certo? E lembrando também que se tiver, não sei se tem 4 ou 5 pessoas, né, que possa ter uma prioridade na escolha, né? Aí vocês também vou confiar no bom senso de vocês, lembrando sempre do bom senso, né? Não extrapolar o bom senso e dar prioridade para essas pessoas. Eu sei que não são muitas pessoas, são poucas pessoas, certo? Para elas escolherem, e os demais se separam nos grupos que a gente conversou para a gente fazer essa prática lá. Aí amanhã a gente fecha isso. Vou querer saber o nome dos grupos e quem vai cada sábado. Combinado, pessoal? Professor, depois... só confirmando, amanhã às 9, né? Isso, amanhã às 9. Obrigada. E depois dessa parte, né, a gente inicia a parte de vibração e até a parte do meio da tarde a gente termina, certo? Hoje reúne os grupos agora e para que amanhã às 9 horas a gente consiga já iniciar aqui a aula, já como a gente fez aqui na primeira parte, com a resposta de cada grupo, certo? Cada membro do grupo, o head de cada grupo, digamos assim, né, como fizeram aqui, coloca os resultados e a gente vai fazer a discussão da solução. Até amanhã, pessoal. Valeu, professor. Se reúna, viu? Para Valeu, gravação. professor. Até amanhã. Deixa pra nós.